Fala trader, beleza? Rony Raiz aqui. E a Fibonacci é uma ferramenta que eu consigo utilizar em qualquer lugar, você também. E isso é um ponto fraco dessa ferramenta, porque fica subjetivo as entradas. Posso, por exemplo, olhar, pegar a Fibonacci traçada aqui, eu posso traçar uma Fibonacci aqui, por exemplo. Eu posso traçar, né, tem gente que pode traçar, acaba traçando de outros topos aqui, ó. Tem gente que faz isso daqui, tem gente que faz isso daqui. Então fica subjetivo demais a Fibonacci. Eu tenho a minha forma de traçar, tenho uma regra para que isso não fique subjetivo. E, ao mesmo tempo, mesmo assim, nós temos momentos que fica um pouco ainda subjetivo. Você tem 50 dentro dos 50 dentro dos 50. Por exemplo, deixa eu ver aqui, eu acho que é esse movimento aqui. Veja só, o mercado rompeu o fundo aqui e tal, você vai ter uma Fibonacci desse movimento de baixa. Olha onde o mercado bateu, 50,61%. Depois, você vai ter uma Fibonacci desse movimento de alta. Olha onde que o mercado foi, 50,61%. E aí, dentro desse movimento de alta, você tem um movimento de baixa. Aqui, ó, o último movimento de baixa, ó, 50,61% também. E você percebe que o mercado ele bateu ali, ó, e segurou, ficou um tempão segurando ali, e de repente ele estourou e foi para cima. Olha como é subjetivo, como você é uma ferramenta que consegue utilizar em qualquer movimento praticamente, e eu sei que isso daí confunde muitas pessoas. Hoje mesmo eu me confundi um pouco e eu vou falar sobre isso. E é uma aula para mim mesmo, para reforçar algumas coisas e prestar mais atenção, e você vai pegar aqui as dicas e não cometer o mesmo erro do que eu e conseguir pegar a operação boas aí, que nem hoje eu perdi uma por bobeira. Vou mostrar daqui a pouco. Mas quero que você entenda essa subjetividade aqui da Fibonacci. Ela pode ser traçada em qualquer movimento. Aí a partir daqui você pensa, não, fez esse movimento de alta aqui agora. Só que aí ele chegou no 61, ele ainda pode cair aqui. Então você acaba ficando com o 61 aqui e você bota outra Fibonacci aqui. Porque você entende também que ele pode subir. Olha como ele respeita o 50,61 aqui e vai subindo direto. Então você poderia ter uma expectativa do mercado fazer isso daqui e ao mesmo tempo outra expectativa do mercado fazer isso daqui. O correto é ter duas expectativas mesmo. O mercado, ele é subjetivo. Muitas das vezes o ponto de venda pode ser o mesmo ponto de compra. Então é subjetivo. O que vai fazer o mercado não ser subjetivo é a sua estratégia. A sua estratégia ela tem que ser algo simples e objetiva. Tem que ser objetiva para que você consiga aplicar ali e que não seja subjetivo que nem o mercado. Você tira essa subjetividade do mercado, tendo uma boa estratégia. Por isso que é importante criar regras até mesmo dentro da Fibonacci, para aplicar a Fibonacci. E falando aqui, vamos observar o que aconteceu hoje. Hoje deu uma entrada muito boa pela Fibonacci, que é o quê? Qual aqui? Uma entrada de compra, traçando, pegando esse movimento aqui, ó, esse movimento de alta. Olha onde que o mercado parou, 50,61,8%. Na mentoria a gente viu bastante isso daqui, esse cenário se repetindo. É uma operação que não dá para ficar de fora, uma operação que a gente pega mesmo bem, aparece muito na abertura. E aqui era um trade de, poxa, pelo menos aqui eu acredito de uns 500 pontos aqui. Eu deixei de fazer, acabei me confundindo na hora de operar. E o que eu observei aqui foi o inverso, foi exatamente essa questão de ficar subjetiva, uma ferramenta subjetiva. No caso que eu fiz aqui, primeiro que eu não estava no tempo gráfico de 5 minutos, eu acabei ficando no 2 e isso me prejudicou também. Tempo gráfico muito curto. Dá para fazer boas operações sim, só que eu acabei, não sei porque eu acabei me confundindo. Eu observei a Fibonacci desse movimento aqui. E olha o que aconteceu exatamente aqui. Olha a travada que ele deu. Então eu fiquei com aquela expectativa de uma possibilidade de venda. Vendi mais ou menos aqui. Depois esse candle que foi responsável por me dar essa ideia de uma possibilidade de queda. Aí quando ele chegou aqui o preço, eu caiu a ficha, assim, eu falei, caramba, eu tô contrário, tá errado isso. Eu viajei. E aí eu reparei o seguinte, aí entra agora a questão do contexto. Por que, Rony? Aqui a venda não seria legal e sim pensar em compra aqui. Como eu faria uma compra e não pensaria nessa venda, Rony, que nem você fez errado hoje? Você se confundiu. Alguns pontos que vai chamar a atenção. Primeiro que o mercado parou, a gente acabou de ver que parou no 50,61 desse movimento. Aqui no 2 minutos, o que vai me chamar a atenção? Eu comentei com o pessoal dentro da nossa sala de estudos ao vivo. Pessoal, fundo duplo aqui, possível fundo duplo dessa região. Se ele romper esse topo,
ele confirma. Então aqui seria o rompimento desse topo. Isso daqui seria o pullback, ó. Esse candle vermelho é o pullback do movimento. E aí quando ele volta aqui, ó, esse pavio seria o spoiler de, olha, eu vou subir. Aquela força compradora que apareceu logo em seguida. E então ele dá um spoiler que vai subir, que está entrando força compradora. Estão dando pancada para cima. Juntando tudo isso com os 50,61% de Fibonacci. Então a ideia principal aqui era comprar do que vender. Comprar exatamente por estar nesse topo aqui, seria o rompimento do fundo duplo, no 61,8% de Fibo. Outro ponto importante é observar os rompimentos. No caso, a gente estava tendo um rompimento de topo no dia. E olha o fundo aqui. O fundo, o mercado abriu exatamente no fundo, ficou ali, ó, se decidindo o que ia fazer, e o que ele fez? Subiu, pegou um movimento de alta aqui forte e rompeu o topo. E aí decidiu fazer o quê? O pullback para depois continuar. Então, tinha muito mais sinais compradores do que vendedores. Vou mostrar o 15 minutos para você. Também é outro dado que você pode se basear antes de fazer a operação. Para você pegar confiança na Fibonacci que você vai entrar, você deve olhar o contexto, somar contexto. Olha como estava em 15 minutos. Ele tinha acabado de fechar esse candlezinho aqui, ó, com bastante pavio, que significa o quê? Compradores estão entrando nessa região. E a gente percebe que estava muito mais bonito para a compra do que para a venda. Tinha uma sequência de candles compradores aqui. E quando chegou no 50,61, ele faz esse candlezinho aqui. Então, isso aqui, o 15 minutos, somado com 2 minutos, esses sinais de compra, é muito melhor eu buscar uma compra do que eu tentar fazer uma venda. Não faz sentido, tá? Não faz o menor sentido. Outro ponto interessante para você utilizar a Fibonacci e reduzir os erros é você ver como ele volta. Se ele não volta muito forte, se ele volta mais devagar, mais de boa. Se apresenta pavio, que nem aqui, ó, tem pavio, aqui tem candle pequeno com pavio, aqui também tem bastante pavio, aqui tem um pavio, e aí você percebe também que não está rompendo a mínima aqui, legal. Beleza, agora quando ele volta forte, acaba sendo um pouco perigoso, que nem aqui, ó. Aqui a gente vai puxar a Fibonacci desse movimento aqui. E a gente percebe que ele volta com um candle muito grande, de 555 pontos. É um candle muito grande, muito expressivo, que não fica legal fazer a operação nessa região. Principalmente depois de ter chegado nessa máxima aqui, que é um topo dessa semana, no dia que ele subiu muito ali o índice. É um topão, ele chegou ali, e aí ele faz esse candle gigante de venda. Então não é legal pensar já em comprar aqui por conta da forma que ele volta. Isso é muito importante. Então, a ideia de utilizar a Fibonacci é sempre utilizar ela na tendência, sempre tentando ver sinais que o mercado está em tendência para você poder utilizar. E observar o que ele vai fazer quando chegar nessa região. Que nem aqui, ele fez um fundo duplo no 2 minutos. Bem interessante, dá tanto para operar pela Fibo, como deu para operar a partir do padrão. Olha agora outro cenário aqui que se deve evitar. Por exemplo, aqui nesse movimento de abertura de mercado, já é um pouco complicado você pensar em utilizar a Fibo aqui. Já não seria ideal utilizar. Por quê? O mercado aqui ele está lateral. Mas olha, ele está subindo, como está lateral? Observe o dia anterior. Como o mercado fechou? Ele fechou respeitando essa máxima aqui de preço. Nós temos 3 toques aqui, na verdade 4. O mercado não rompeu assim forte, não fechou forte lá em cima, então fechou aqui meio que dentro dessa zona. E aqui nós temos um fundo. Temos esse fundo aqui com 2 toques. O mercado está lateral, ele fechou lateral e ele abre onde? Abre próximo desse fundo aqui, um pouquinho mais abaixo e sobe tudo aqui, ó. Sobe. E quando chega aqui na máxima, ele não rompe, ele fica indo e voltando, indo e voltando. E depois começa a retornar o movimento. Então aqui não dá para utilizar a Fibonacci. Por quê? Não é o ideal você utilizar. E às vezes você utiliza. Porque o mercado na realidade está lateral e você está querendo utilizar para encontrar a entrada. Olha, vou botar uma linha aqui para a gente observar. Ó. Aqui ele quase não se afastou. Ele ficou em cima ali, indo e voltando. No próximo movimento, ele já se distanciou bem mais, fez com o corpo aqui em cima, por exemplo, já está próximo dessa máxima aqui. Então a gente pode já ter um entendimento que ele está rompendo essa região. Então aqui, essa região aqui de baixo, essa consolidação. Então aqui eu posso traçar uma Fibonacci. Não é de 100% confiável, mas já posso trabalhar com essa ideia, principalmente que ele deixou um fundo mais alto até então. E aqui, se eu considerar os fechamentos, eu vou ver que ele está deixando topos mais altos também.
Então, nesse movimento eu posso traçar uma Fibonacci, mas esse movimento aqui eu não podia. Tá? Isso é importante, isso tem a ver com o contexto. Tá? Eu pego, traço aqui a Fibonacci, e olha como que isso daqui, Fibonacci, ela acaba ficando subjetiva. Ela chegou aqui, fingiu que ia respeitar, deu uma pancada para baixo, como se não fosse respeitar, e depois começou a voltar. Ó. Voltou. Só que quando ele faz essa queda aqui, que pode ser só o pullback disso daqui, tem pessoas que já vão começar a pensar que o mercado vai descer. Por quê? Ela parou, essa queda foi exatamente uns 50,1% de Fibonacci. E aí que acontece da gente às vezes fazer uma entrada, por exemplo, aqui, ó, vender aqui, por quê? Essa barra aqui mostrou força, aí o cara vende aqui e o mercado sobe, que nem aconteceu. Então o que eu tenho que estar observando? O contexto. O que está acontecendo? Que nem o dia de hoje. Está rompendo topo? Está rompendo máximas? Está deixando fundos mais altos? Topos mais altos? Né? Rompeu aqui a consolidação para cima? Então por que eu vou pensar que aqui ele vai cair direto? Ele também pode subir. E no caso, ele respeitou 50,1%? Respeitou? Está acima? Tá. Então eu não posso imaginar que ele vai vir aqui se ele ainda não rompeu aqui. Ele não conseguiu ultrapassar essa região de 61. Então acaba que aqui seria exatamente um ponto ideal para comprar. As pessoas estão pensando em vender por conta da subjetividade dessa ferramenta chamada Fibonacci. Depois o mercado vai lá, ó, e rompe de novo. Ele faz um movimento forte aqui, ó, de alta, lindo, rompe de novo. Eu pego a Fibonacci e trago para esse último movimento aqui, ó, o movimento reto que nós tivemos aqui. E, novamente a gente vai perceber que o mercado respeita essa região. Só que aí, a parte da tarde, ele ficou lateral. O lateral foi um dia que ele andou muito pouco, quase não andou, que nem hoje também, andou muito pouco. A melhor oportunidade do dia de hoje foi essa da Fibonacci. E eu estou imaginando que vamos ter uma queda muito boa aí para corrigir esse movimento. Nos próximos dias vai ter uma queda porque subiu muito. Muita coisa, ó, subiu quase 10% a nossa bolsa, subiu 10% se pegar lá do fundo. Foi 10% de alta assim na nossa bolsa. E aí isso aqui pode ser um topo duplo, né? E aí ele vem fazer uma correção desse movimento. Ele vai voltar pelo menos nessa região aqui, pelo menos. Ele só precisa romper esse fundo aqui, que é o que ele está tentando fazer agora. Tá? E aí alguns podem até estar observando a possibilidade de como se fosse um ombro, cabeça, ombro aqui também. Então já começa a projetar a partir do rompimento isso daqui. No caso, o alvo vai dar mais ou menos nesse fundo aqui. Tá? Mas o mercado também ficou bem ruim de operar esse dia aqui. Quem pegou aqui, pegou essa operação, lucrou no mercado aí, eu acredito. Quem ficou de fora ficou mais difícil. Hoje eu saí no 0 a 0, compartilhei algumas das minhas entradas lá no Instagram. Se você quiser conferir e acompanhar, segue lá no Instagram, está aqui na descrição do vídeo. Se você quiser fazer parte da nossa sala de estudos ao vivo, acesse o site raiztrader.com.br. É importante também que você ative o sininho aqui para você receber a notificação do canal, porque senão não vai chegar a notificação para você, tá bom? Se você gosta de acompanhar os vídeos aqui do canal. Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Valeu!